Meus amigos, como estão? Aguardando aí chegar as pessoas, chegarem as pessoas. Hoje vamos falar de relacionamentos tóxicos, de um modo diferente. Olá, Laurinha, como está? Bom dia, novo visitante aqui. Agradeço a presença. Bom dia. Bom dia, Mel. Cipiranga. Como é seu nome, Cipiranga, por favor? Bom dia para vocês, queridos. Hoje vamos falar de relacionamentos tóxicos, de um modo diferente do que a psicologia costuma falar, tá? Stephanie, Melina, bom dia. Bom dia, Melina. Vamos falar de relacionamentos tóxicos. Na live passada, tá certo. Bom dia. Na live passada eu falei de Eco Sâmia. Oi, Sâmia, bom dia. Seja muito bem-vinda, Sâmia. Na live passada eu falei de Eco e Narciso. E eu falei da personalidade que cada um não conseguiu desenvolver. Foram personalidades fracas, frágeis. E aí fez com que eles se tornassem dominados pela circunstância de vida deles. E nessa dominação, eles começaram a definhar e sumiram. Sumiram porque não tinham uma personalidade. Então a circunstância consumiu a pouca personalidade que eles conseguiram desenvolver. Então eles foram engolidos pela circunstância. Assim como falava José Ortega y Gasset. Fala, porque ele vive na obra dele. Bom dia. Olha, sim, aí uma colega pediu que ele meio que fez uma interligação com o tema relacionamentos tóxicos. E pediu para eu falar sobre isso, mas como já tinha terminado o tempo da live, também era um tema que ia mudar todo o sentido do assunto, eu preferi fazer uma publicação e dessa publicação resolvi fazer uma live sobre o assunto, porque eu achei bem interessante o assunto. Como eu trouxe os contos, né? Primeiro eu trouxe o conto de Psique e Eros, falando desse mito fundador, né? Falei de Eco e Narciso, falando desse mito fundador também. Depois eu estou trazendo agora uma espécie de mito fundador também, que é a condenação de Sócrates. E para mim, essa condenação de Sócrates é o que dá uma espécie de mito fundador do relacionamento tóxico. Claro que ele já existia, né? Mas nessa forma descrita como em livro, né? Contada por alguém, que era uma pessoa que vivia, bom dia, Aninha, vivia na presença, na convivência de Sócrates. Sócrates tinha tudo para ser cancelado, né? Como é a linguagem do momento, cancelado de toda a história da humanidade, né? Porque ele não tinha escrito nada, né? Ele falava com as pessoas, tinha pessoas que o acompanhavam, né? E ele foi odiado por boa parte daqueles concidadãos dele. Então, ele tinha tudo para ser cancelado, ainda mais depois que houve a morte dele, a condenação à morte. E também é um mito fundador de algo importante, que é o mito fundador de uma construção
de um amor verdadeiro, um amor fraterno verdadeiro, que é esse amor entre Sócrates e as pessoas que entenderam o que ele queria dizer, né? Que eram os seguidores dele, pessoas, amigos que amavam o mestre de uma forma leal, né? E eles não queriam que aquilo se perdesse. Alguns deles escreveram livros a partir do pensamento de Sócrates, transformaram em Sócrates em um pensamento real, vivo, concreto, porque estava ancorado na realidade, e está ainda. E esse pensamento real, concreto, se transformou em uma história contada que a gente pode ler, né, a partir dessa visão de Platão, desse livro, Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão. Teve outra apologia, Xenofontes também, mas tem outros livros que contam essa história, né, da condenação de Sócrates. E essa história marca, como eu falei, uma espécie de mito fundador de algo chamado de relacionamento tóxico. Algumas pessoas que já acompanharam minhas postagens viram que eu falo de algo que eu denominei de fórmula do amor, né? Meio como um trocadilho daquela música, né, de Léo Jaime, né? Ainda encontro a fórmula do amor. Então, a fórmula do amor, eu dou uma percepção, trouxe uma percepção a partir das minhas reflexões. Tudo que eu estou falando aqui são reflexões pessoais, né? Eu não estou querendo dar aula, né? Não. A minha ideia é trazer minhas reflexões pessoais e dividir com pessoas que queiram ouvir, né? Aqui ao vivo ou no gravado, que eu deixo sempre gravado quando dá certo. Deixo no gravado aqui no Instagram e deixo gravado também no YouTube, que eu ponho o canal lá com o meu nome. E tem o psicólogo Psi Carlos Kildare, tá? Psicólogo Carlos Kildare, algo assim. Então, olha, essa questão do Sócrates, ele traz um contexto de relacionamento tóxico. Por quê? Na Fórmula do Amor, quando eu trago, fala de 3 movimentos. Atenção, que é o primeiro movimento. Bom dia. Atenção, depois falo de intenção e depois, por último, para completar a ação do amor, é a ação, né? O terceiro movimento. Então, atenção, intenção e ação. Então, sempre tem que ter uma intenção, uma finalidade para se completar o amor. O amor, então, se distancia do campo do sentimento, como a gente pensando desta forma. Porque o sentimento é algo que a gente sente e a gente retroalimenta aquele sentimento, trazendo sensações apenas. Mas o amor é algo de atitude, é uma atitude. Então, você tem que ter uma atenção a algo, você tem que intencionar uma ação e, por último, você tem que pôr em ato aquilo. Então, esses 3 movimentos têm que estar todo permeado pela imaginação. A imaginação é o alimento geral de tudo. Então, pela imaginação, a gente se torna virtuoso ou a gente se torna prisioneiro das nossas ambições e desejos, né? Então, é muito, muito importante. É importantíssimo que a gente tenha essa noção do amor em atitude. Então, relacionamentos tóxicos, quando foi trazido essa problemática pela minha colega, eu acredito que ela falou no termo de relacionamentos entre casais, que é normalmente que é. Bom dia, Rosa. Bom dia, querida. Muito bem-vinda, viu? Olha, enquanto fala desses relacionamentos tóxicos, a gente fala de... Ela trouxe esse tema, minha colega querida, Mércia, trouxe nessa questão do relacionamentos entre casais. Mas
como eu tenho uma proposta, né, de dar uma abrangência maior nos temas psicológicos, de relacionamento, para dar uma contextura, uma amplitude, né, uma amplitude máxima, né, eu trago esse contexto dos relacionamentos tóxicos para uma espécie de mito fundador, que envolve a condenação de Sócrates. A condenação de Sócrates, para quem teve a oportunidade de ouvir-me, né, durante a leitura dos textos, eu fiz a leitura do texto deste livro aqui. São 2 trechos desse livro, Apologia de Sócrates, tá? É da editora da UNB. Muito bom. Então, esse livro traz a história da condenação de Sócrates, traz a apologia de Sócrates, que é o momento da condenação dele, e Critão, né, que é um diálogo entre Sócrates e Critão, quando ele está preso já, o Sócrates, e Critão vai lá tentar persuadi-lo a sair da prisão, ou tentar corber algum guarda, fugir, alguma coisa. E ele não quer. Né? O destino dele já está traçado e ele aceitou aquilo como uma espécie de movimento de convicção. Né? Se ele fugisse, né? Se ele saísse, pagasse, a história dele ia se perder, como todas as outras. Mas ele foi firme. Ele até fala num dos trechos que eu li, que ele tem 2 opções: de aceitar a morte, sem saber se aquilo é bom ou ruim, sem ter certeza se aquilo é bom ou ruim, ou aceitar ser condenado como um criminoso, né? Um criminoso que atenta contra as divindades, é uma espécie de ateu, né? Que atenta contra as divindades, alguma coisa assim, e contra os bons costumes tradicionais daquela época, as tradições daquele povo ateniense. E ele disse: não, eu não aceito isso, porque eu vou estar assumindo uma culpa que eu acredito que eu não tenha. Ele até fala que se ele tivesse que dar uma condenação a ele, seria de ser levado para o Pritaneu, que é um edifício onde ficavam os heróis, né? Os vencedores das Olimpíadas, os heróis de batalha, aqueles que precisam ser sustentados pela população como gratidão àqueles feitos, né? E eles disseram: olha, eu teria que estar ali, né? Mas como vocês, atenienses, não entendem o que eu estou dizendo e querem que eu morra, em parte eu fui condenado, já tinha sido condenado por uma margem pequena, eu disse: olha, interessante aqui que eu pensei que teria uma margem muito grande de um lado ou para o outro, ou para a condenação ou para uma absolvição, mas ficou muito dividido. Tem uma espécie de polarização. Esse é um mito fundador de uma ideia de perseguição. Para fazer o link com a fórmula do amor, que a fórmula do amor é exatamente isso. Você ama, né? Como o verso de Camões: torna-se o amador como a coisa amada, né? Na virtude de tanto imaginar. Então, no momento que ele desenvolve a sua atenção, o amador, para algo destrutivo, ou seja, os detratores de Sócrates, aqueles que o acusaram, né, de ser um infame corruptor de juventude, né, aquele que estava querendo destruir a ideia de divindades, né, estava querendo levar a juventude para uma perdição, né, que era justamente o contrário. Ele estava desenvolvendo as virtudes da juventude e as virtudes de uma cultura que estava em formação e que precisaria melhorar, precisava daquele passo para melhorar. Mas no momento que aqueles que observam Sócrates
como uma ameaça a seus próprios interesses, sem mesmo saber bem por quê, né? De uma forma bem intuitiva, sensível, né? E sem entender uma inveja ali que brotou daquela tensão que Sócrates tinha, boa parte da juventude e de alguns poderosos da época, e ele foi levado ao tribunal, né? Disse que o adversário de Sócrates ali era uma hidra de muitas cabeças. Então, boa parte da sociedade ateniense da época tinha essa atenção para uma perseguição daquela figura de Sócrates. E essa perseguição de Sócrates tinha que ser levada a uma intenção, né, pela forma do amor. O amor também pode ser o amor destrutivo. E para uma ação, né? A ação foi quando eles levaram ao tribunal e quando eles conseguiram que ele fosse levado a julgamento. Julgamento de um único dia, né? Então, ele teve a oportunidade, Sócrates, de receber um defensor, né? Um defensor Lísias, que seria um orador muito bom, né? Mas ele disse, não, eu quero fazer a minha própria defesa, né? Então, ele meio que aceitou o que viesse, né? Aceitou aquele movimento, ele não queria que ninguém falasse por ele queria ele mesmo falar por ele, né? Então, no momento que aí foram 3, dessa hidra de muitas cabeças, 3 foram que se apresentaram, né, como acusadores, né? Um poeta frustrado, ou seja, alguém invejoso, que age apenas por dinheiro, né, por ódio. Que é Mileto. Lincoln, que é um orador venal, ou seja, um orador que se vende, né? Ou seja, um advogado, né? Basicamente isso, né? E o outro era um político, que foi o que arquitetou toda aquela perseguição para um desfecho que houve, que é o desfecho da condenação de Sócrates à morte, que era Aniton. E esse daí foi o que arquitetou e era membro do partido chamado Democrático. Veja que a corrupção da linguagem vem de muito tempo atrás, né? Então as pessoas usam democrático, né, para o nome de um partido, de um líder como Aniton, que persegue Sócrates, uma figura muito bondosa, muito amável, né? Ele incomodava assim, porque ele tirava as pessoas de um estado de conforto, né? E tirava o sono de alguns poderosos, como Aniton, e de alguns invejosos, como Meleto e Lincoln, né? Então ele agiu ali como um momento de destruir. Os 3 agiram no momento de destruir, de colocar a intenção deles em prática, né? É uma espécie de mito fundador dos relacionamentos tóxicos. Isso em termos de literatura, assim, filosófica, eu imagino, né? A minha ideia, vocês sabem que, se não sabem ainda, eu vou descrever de novo, é ampliar o conceito a um nível macro, sabe? Para que a gente tenha uma noção de que isso se reflete em qualquer tipo de relacionamento nosso, né? No momento que a gente presta atenção a alguém, dá a nossa atenção a alguém, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Se não for para admirar as virtudes dessa pessoa, se não for para trazer um benefício para ela, melhor que a gente desvie nossa atenção para algo que a gente possa fazer desta forma, deste modo. Então,
Aqueles três observaram tanto Sócrates de uma forma invejosa, né, rancorosa, né, que eles desenvolveram um ódio, né, um ódio a uma figura que parecia muito ameaçadora para os propósitos desses três e de tantos outros, que também estavam dando força a esses três, né? E ele Sócrates foi levado ao tribunal, né? Por infâmias, por calúnias, né? Coisas que ele não cometeu. Tem um livro que é do teatro grego, que é de As Nuvens, né? De Aristófanes, que foi usado também como condenação, a forma de condenação, né? Essa condenação de Sócrates, porque mostra Sócrates como se fosse um sofista que vivesse nas nuvens, ou seja, alguém que estava totalmente descolado da realidade, uma pessoa só queria ganhar dinheiro dos outros, né? Se aproveitar. E era justamente o contrário, né? Então, Aristófanes fez uma obra literária, uma obra de teatro, que foi encenada e formou todo um imaginário da parte da população ateniense, né? E ele fez com que fomentasse também essa ideia falsa de que Sócrates era um corruptor de juventude. Ele queria apenas ganhar dinheiro com isso, né? E ser uma pessoa aproveitadora, né? Aristófanes, ninguém sabe se ele fez isso de caso pensado, porque já invejava Sócrates, ou se ele não o conhecia, né? Então, ele agiu em favor dos sofistas, né, da época, que odiavam Sócrates, porque Sócrates mostrava que os sofistas, como Lincoln, né, não eram sábios realmente, né? Eles apenas falavam palavras soltas, descoladas de uma realidade, de uma verdade. Eles sofismavam, né? Então, Sócrates mostrava com perguntas, pelo método dele que ele desenvolveu, que eles não tinham realmente um saber, né? Eles não eram sábios, não tinham a sapiência. E o Sócrates era uma pessoa que agia de uma forma um pouco irônica naquilo, né? Não com uma ironia sarcástica, mas uma ironia de que, para mostrar essa fraqueza, essa fragilidade desses ditos sábios oradores, né? Sábios sofistas, que eles normalmente não tinham sabedoria. Sócrates também se dizia sem sabedoria, mas ele se dizia sem sabedoria e foi considerado sábio por isso, porque ele sabia que não era sábio, né? Então, no momento que ele sabe que ele não é sábio, né, ele se mostra valoroso, ele se mostra humilde. Então, já entra o campo das virtudes, que é um campo que eu gosto de trabalhar, né? Dentro do meu campo de pensamento, de reflexões, o campo da clínica também. A humildade é a pedra fundamental para o desenvolvimento de todas as virtudes. Se a pessoa não tiver uma pedra fundamental das virtudes, como a humildade, ela não vai dar os próximos passos. Como a pedra fundamental de todos os pecados foi o orgulho e a vaidade, né? Então, nisso, o orgulho, quando a pessoa se acha muito mais do que ela começa a se desviar de uma visão da realidade de si mesmo e realidade de uma contextura circunstancial que está em volta de si. Então ele se descola disso. No momento que ele se descola disso, ele começa a ver a circunstância de uma forma ameaçadora, muitas vezes. Quando ela vê algo que vai demonstrar aquela fragilidade que ele tem, então ele começa a reagir àquilo de uma forma,
eu não posso ser exposto. Eu não posso ser exposto nas minhas fragilidades. Eu tenho o meu orgulho, tenho a minha honra para defender, né? Então as pessoas querem defender algo como uma autoimagem e começam a pisar em falso, de uma forma despretensiosa, desatenta ou de uma forma atenta, né, e intencional. Então, no caso de Sócrates, ele foi alguém que queria apenas trazer uma reflexão nova para o mundo, né, para as pessoas que estavam convivendo com ele. Ele queria trazer um saber que não era praticado, né? Então, nesse campo desse saber que não era praticado, ele fez movimentos que incomodou pessoas que gostavam daquela estrutura social que era vivida na época, que tinha já uma divisão de forças, de poderes, de papéis, e tinha lá os políticos, né? Os sofistas, tinha as pessoas que viviam na crença, né? Visitava os templos dos deuses, né? Então, das divindades deles. Depois surgiu a ideia do sumo bem, né? O sumo bem é uma coisa que estava incipiente ali, né? Pelo que eu entendo. Eu não sou um grande conhecedor também, mas eu entendo que estava incipiente, né? Estava iniciando ali. Então, quando eu estava ali iniciando esse sumo bem, essa ideia, nesse contexto de Sócrates, naquela época, então as pessoas já estavam tentando imaginar que aquilo seria uma espécie de atacar as divindades, né? Ou seja, existia uma divindade maior que suplantava todas as outras, né? E que não era propriamente Zeus, mas era o sumo bem, ou seja, que reunia todo o bem em si, né? E esse realmente é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Criador do Universo, né? E de todos nós. Então, esse movimento de um sumo bem, que estava iniciando ali, criou uma ameaça a um contexto de uma atenção para si mesmos, né? Aquelas pessoas que estavam querendo manter uma impressão de orgulho em si mesmos para fazer com que as pessoas não vissem quão frágeis e tão pobres de espírito eles eram, né? Pobres de espírito no sentido ruim da palavra, que no sentido bom da palavra é como Jesus traz na bem-aventurança, que são os humildes, né? Os humildes realmente conseguem desenvolver suas virtudes. Então, no relacionamento tóxico, quando tem uma atenção para algo que se quer, que se reconhece como uma ameaça, se reconhece como algo que traz más intenções para mim ou para qualquer um, faz com que eu comece a intencionar. Se eu mantiver a minha imaginação naquela pessoa, naquela coisa, eu vou querer fomentar cada vez mais aquele sentimento e trazer uma intenção de afastar aquilo ou até mesmo de destruir aquilo. E aí já chega numa impressão de uma ação destrutiva, que é o final dessa fórmula, não é? De um amor, que pode ser de erguer, de ser beneficiador, que é o que traz o Espírito Santo como modelo, formador de nós como imagens e semelhança, né? Ou pode ser algo destrutivo, um amor destrutivo, que é trazido por um modelo do anjo caído, né? O anjo caído ele traz esse fruto do orgulho desmedido que faz com que a gente preste atenção em algo e queira que aquilo
seja destronado, seja derrubado e que eu assuma aquele poder, aquele contexto de uma ação que eu domine e que eu impere naquilo. Eu quero destruir aquilo e tomar o lugar. Também a origem de pensamentos revolucionários também. Que quando a monarquia, as casas monárquicas todas foram derrubadas, tinha um sentimento de que aquilo era injusto, porque eles tinham muito mais e tinha pessoas que tinham muito menos, né? Porque não se vê uma contextura de uma realidade de vida de cada um e uma contextura de uma realidade histórica. Se vê apenas um retrato momentâneo e se fomenta sentimentos a partir de um retrato momentâneo. Então, nesse momento, se cria relacionamentos tóxicos. Isso também se dá, trazendo para o nível do relacionamento, se dá entre um casal. Porque o casal pode terem sido atraídos um para o outro de uma forma de um interesse, né? Um interesse pelo outro, né? Aquela pessoa despertou o interesse, muitas vezes de um apaixonamento, né? Só que esse apaixonamento muitas vezes era algo narcísico, né? Via naquela pessoa algo que algo que ela tinha nele, uma autoimagem, um espelho, ou um movimento que era de uma eco, né? Que via naquilo alguém que queria beneficiar aquela pessoa e que o admirava e queria ser ressarcida naquela atenção. Mas, normalmente, uma eco, ela se dá muito, né? Quando ela se apaixona. E um narciso, ele se dá pouco, ele exige muito. Dois narcisos, eles vão exigir muito um do outro, né? Uma eco e um narciso, uma eco vai se dar, e o narciso vai exigir. Vai ser sempre muito pouco, né? Então, a imaginação de cada um está num contexto, né? A imaginação de eco está num contexto, né? De querer agradar, acima de tudo, para ter a atenção do outro, né? E Narciso está num contexto de imaginação de querer ser agradado, porque ele merece tudo, né? E ele não dá atenção, né, devida. Então Eco se doa, mas não recebe. Narciso recebe, mas não se doa. Ele está se sentindo bem naquilo, né? Então há movimentos assim, né? Há movimentos das pessoas pensarem, poxa, eu faço muito mais no meu casamento do que o outro, né? Então há uma comparação meio avarenta aí, né? A pessoa, quando ela teve o interesse inicial sempre é de se doar, né, para o outro. Se doar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em virtude, né, de trazer um benefício para a vida do outro e fazer com que ela seja sempre beneficiada, a outra pessoa, né? Assim mesmo, o beneficiamento seria esse, de agradar, de agir de uma forma beneficiadora. Não de agradar, desculpa. Agir de uma forma beneficiadora. Porque no momento que a gente age de uma forma beneficiadora, a gente faz isso de uma forma desinteressada e de uma entrega, a gente recebe muito mais do que dá. Certo? Isso é uma ação é uma semeadura de ótimos frutos. Certo? Isso que é a ação do Espírito Santo em nós. Eu vou e volto, pessoal, mas isso aí é para a gente ter uma noção de contextos diferentes. Olha, a forma do amor é o contexto que resume todas essas contexturas. E a forma do amor, que eu imaginei nas minhas reflexões, alguém talvez tenha descrito isso, com certeza, talvez não, com certeza pessoas muito mais capazes do que eu, muito mais sabedoras, desenvolveram isso de formas próprias e tal, e eu estou trazendo só um modelo,
o modelo que está sendo descrito, né? De uma atenção, que essa atenção, normalmente, se for alimentada de imaginação, normalmente, se não tirar a atenção, ela vai ser alimentada uma intenção, do mesmo tipo da imaginação e do sentimento que você jogou naquilo, né? E do sentimento imaginativo, que tem força, né? E aí, no momento que se cria uma intenção, dentro desse campo imaginativo, começa a ter uma pretensão de uma ação, né? Cogita-se uma ação. E essa ação, após um planejamento, após uma cogitação, ela pode chegar a uma ação. E essa ação pode ser no campo do pensamento, no campo da palavra e no campo da ação. A palavra é algo fundamental para nós. A linguagem, ela estrutura as pessoas. A linguagem estrutura o pensamento das pessoas e a imaginação das pessoas. Então, a linguagem é o fundamento da nossa imaginação, do nosso pensamento, da nossa visão, do nosso reconhecimento de nós mesmos e da realidade. Isso é muito importante, que a gente tenha uma noção, né? Então, a imaginação, ela fundamenta a nossa relação, a nossa intenção, a nossa vida. Tá certo? Estou me delongando, meu interesse não é delongar-me muito. Eu vou chegar ao desfecho agora. Certo? O relacionamento tóxico, como mito fundador, eu trago da Apologia de Sócrates, é como trazer uma imagem de um mito fundador, de um relacionamento destrutivo, pela condenação e morte de Sócrates, e pelo lado construtivo dos discípulos que seguiam Sócrates, que trouxeram esta figura incomparável, né, da história humana. Né? Tem uma figura que é Jesus, né, que tem uma história que posso trazer também como uma história de um relacionamento tóxico, doloroso, muito doloroso, para a humanidade, certo? E também traz essa questão dos seguidores de Sócrates, que é uma contextura positiva desse amor, né? Porque o amor que eles tinham a Sócrates fizeram com que Sócrates perdurasse, certo? Perdurasse na eternidade, certo? Por Sócrates, Platão trouxe Sócrates, outros trouxeram Sócrates, Xenofonte, outros discípulos, né? E eu tive a oportunidade de ler esse livro, né? Vocês têm a oportunidade de ler esse livro, Apologia de Sócrates, é um livro fabuloso. Esse que eu mostrei é da editora UNB, né? E tem essa figura, né, de Platão e outros que trouxeram quem é Sócrates. Quem foi Sócrates? Quem é Sócrates? Que ele vive na obra dele. Então há a fórmula do amor também. Eles observavam Sócrates, amavam o mestre, intencionaram manter viva aquele pensamento de Sócrates, escreveram livros, né, e agiram. Ensinaram. Platão criou a academia, né? Daí surgiu Aristóteles, né, que para mim é o maior filósofo, né, depois de Sócrates. Sócrates é uma figura que eu não consigo comparar, mas Aristóteles que deu a origem dos pensamentos nossos, né, da prática, né? O Aristóteles é um filósofo prático, né, que desenvolveu pensamento, estruturas práticas, né? Isso é importante, pelo menos essas reflexões que eu faço. Então é isso, queridos. Olha, um grande abraço para vocês. Eu agradeço muito a presença. Eu vou tentar procurar agora fazer 3 vídeos falando de cada uma espécie cada uma parte. 3 movimentos da fórmula do amor. Da ação, da intenção e da ação. Intenção,
atenção, intenção e ação. Tá certo? Abraço para vocês, grande domingo e muito obrigado. Eu vou dar uma olhada nos comentários, tá? E vou salvar a live. Grande abraço para vocês e obrigado. Eu não tenho muito tempo de ver os comentários. Vi que algumas pessoas escreveram bastante. Luciana, mais uma vez, estava aqui presente. Muito obrigado, querida. Obrigado a todos. Obrigado aos primeiros que participaram. Abraços.